Fala galera, belezinha? Depois de comparar os pesos das conquistas da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo na eleição do melhor da temporada pela FIFA, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo, agora inaugurando a sequência da Copa só com capítulos de seleções. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, seu meio que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes na meta de 7 mil inscritos. Se vocês quiserem também curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Lembrando, é claro, da nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo, pra você meio que patrocinar aqui o canal, dar aquela forcinha, dar aquela ajudada, que eu vou deixar tudo muito bem explicadinho no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E hoje é dia de falar melhor sobre um dos grandes duelos mais frequentes na história das Copas. Trata-se do intenso embate entre Brasil e França, donos de uma longa rivalidade. A história entre Brasil e França começou a ser escrita bem no ano da primeira Copa do Mundo, lá em 1930, quando a gente venceu eles por 3-2 num baita amistoso disputado no Rio de Janeiro. E assim como nessa partida, a seleção verde e amarela foi quem tomou as rédeas nesse início de rivalidade, vencendo nada menos que as 3 primeiras partidas e empatando o quarto duelo. Sendo que nesse meio tempo a gente também duelou pelas semifinais da Copa do Mundo de 58, mas sobre esse duelo eu vou falar melhor daqui a pouco. A primeira vitória francesa nesse clássico só foi acontecer lá em 1978, quando eles bateram a gente em mais um amistoso, agora por 1-0 em Paris. Só que até então a França era considerada uma mera figurante no cenário mundial, enquanto o Brasil era nada menos que tricampeão da Copa, né? Foi quando tudo começou a mudar no cenário europeu que viu despontar pro futebol uma das mais brilhantes gerações francesas, comandada por ninguém menos que Michel Platini, um dos melhores jogadores do mundo naquela época. Sim, a seleção francesa começou a se tornar uma das grandes potências do futebol mundial lá pro início da década de 80, conseguindo um quarto lugar na Copa de 1982 e um terceiro na edição seguinte, sendo que nesse meio tempo ainda faturou o título dos Jogos Olímpicos de 84, batendo justamente o Brasil na grande final por 2-0. Aí já vai se acostumando aí, né, que no geral o Brasil tem mais vitórias, vocês vão ver isso daqui a pouco. Só que quando é jogo oficial, jogo importante, só dá França e a gente é bem freguês. Afinal, como eu falei, depois de 58, quando a gente levou a melhor naquela semifinal, só deu França. Como na própria Copa de 86, que eles ficaram em terceiro, onde para conseguir isso eles passaram por nós nas quartas de final, empatando no tempo normal em 1-1, com direito a Zico perdendo o pênalti. Vamos lá com você, defendeu e palma bate! E vencendo justamente nas penalidades. Vamos lá, Camão! Classifica a França! Aí depois vieram mais alguns amistosos com novas vitórias do Brasil, sendo o duelo mais emblemático aquele lá de 97, num torneio amistoso disputado na própria França, que contou com esse golaço de falta de Roberto Carlos, que ficou marcado como um dos mais belos da história. E Roberto Carlos bombardeou um míssil. Só que esse jogo terminou empatado em 1-1, era amistoso, não valia nada demais. Sendo que quando tava valendo mesmo, como na temporada seguinte, na final do Mundial e tal. Bom, sobre esse jogo eu também vou falar melhor daqui a pouco. Logo depois desse grande encontro na finalíssima da Copa de 98, as duas seleções voltaram a se encontrar em mais uma partida oficial, mais um jogo de mata-mata. Agora nas semifinais da Copa das Confederações de 2001, quando mais uma vez a França se deu melhor, agora com um placar um pouco mais apertado, vencendo por 2-1 com gols de Pires e Desailly, com Ramon descontando para a amarelinha, faturando a taça depois sobre o Japão. Passando o Dida, vem o levantamento! Gol de Desailly para a França! Na sequência, a gente ainda disputou um amistoso com eles meio morno, que o placar não chegou nem a ser alterado, antes do grande reencontro entre a dupla na Copa do Mundo, mais uma vez nas quartas de final. Do famoso reencontro da seleção de Zidane com a de Ronaldo, que ainda contava com o famoso quarteto fantástico, né? Com Ronaldinho, Robinho e Kaká. Mas quando a bola rolou, o carequinha francês acabou com o jogo e ainda viu Thierry Henry despachar o Brasil. Da França, Thierry Henry na primeira chance que deram para ele.
chegou batendo. Olha só, todo mundo saltou pelo meio. Depois a França acabou passando por Portugal de Cristiano Ronaldo e companhia até ser vice para a Itália, empatando por 1-1 no tempo normal e perdendo nas penalidades. Naquele jogo que ficou marcado pela cabeçada de Zidane e Materazzi em sua polêmica despedida da seleção. Sendo que de lá pra cá Brasil e França só se enfrentaram em partidas amistosas, onde com exceção da vitória francesa por 1-0 em 2011 no duelo disputado em Paris, só deu Brasil, né velho? Onde pouco antes de conquistar a Copa das Confederações, a seleção canarinho aplicou uma clássica goleada, com gols de Oscar aos 8 minutos, Hernanes aos 39 e Lucas já nos acréscimos da etapa final. 2-0 Brasil, ele contra o Loris. 3-0 é tão legal. Partiu, pé direito! Gol! É do Brasil! Sendo que a última vez em que eles duelaram enquanto a moto passa ali, o que já faz mais de 3 anos, em jogo mais uma vez disputado na capital francesa, do Brasil. Agora já vivendo aquela era pós 7-1, sendo que quando a bola rolou deu a lógica, já que Varane abriu o placar logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Tir du score de Raphaël Varane qui avait marqué contre la Suède à Marseille et qui est là, c'est lui, Raphaël Varane, deuxième but. Mas ainda antes do intervalo, Oscar conseguiu empatar e deu uma sobrevida ao Brasil, que voltou muito melhor que os anfitriões para a etapa final e marcou mais 2 vezes, aos 12 com Neymar e 11 minutos depois com Luiz Gustavo. Centre, oula, c'est au fond, et c'est au fond, oui, c'est au fond, balle de 3-1 transformée pour le Brésil sur ce coup de pied. Steve Mandanda battu. Il reste quoi, 22 minutes. Depois disso, as duas seleções começaram a focar 100% nas eliminatórias para a Copa da Rússia, onde terminaram líderes de seus respectivos grupos e garantindo a classificação antecipada. Sendo que agora as duas já estão praticamente classificadas para o mata-mata, onde se os dois passarem em posições repetidas, tipo os dois em primeiro ou os dois em segundo, a gente só se encontra na grande final. Mas se cada um passar em uma posição, tipo Brasil em primeiro, França em segundo, ou França em primeiro, Brasil em segundo, aí esse grande encontro acontece na semi. E aí, será que vai ter mais um encontro entre Brasil e França na história das Copas do Mundo? Por enquanto tá 3-1 pra eles, né, mano? Então seria legal ter uma revanche aí, né? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é verde e amarela. Começando pelas conquistas continentais, temos vantagem do Brasil com 8 Copas América, enquanto a França possui apenas 2 Eurocopas, guardadas as devidas proporções. Já a nível mundial, a vantagem brasileira só aumenta, mas com uma exceção, a dos Jogos Olímpicos, onde há um empate em 1-1. Nas demais, só goleada amarela, com 4-2 na Copa das Confederações e 5-1 na Copa do Mundo. Já que o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. No total, as duas seleções já se enfrentaram em 16 oportunidades, com 7 vitórias do Brasil, 5 vitórias da França, além de 4 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar justamente 2 confrontos de Copa do Mundo, os 2 que terminaram com placares mais elásticos nessa história entre Brasil e França. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje é justamente do primeiro encontro entre eles na história das Copas do Mundo, que aconteceu lá em 1958 no Mundial da Suécia. Depois de liderarem suas respectivas chaves, com a França passando em primeiro no grupo 2, que contava com Iugoslávia, Paraguai e Escócia, e com o Brasil passando na frente de União Soviética, Inglaterra e Áustria, os dois logo avançaram às quartas de final, onde depois de passarem por País de Gales e Irlanda do Norte, respectivamente, veio o grande embate na semifinal. E lá não deu nem graça, se bem que o duelo começou meio equilibrado, afinal as duas seleções contavam com grandes jogadores, com o Brasil inaugurando o marcador logo aos 2 minutos com o Vavá, e a França empatando logo na sequência aos 9 com Just Fontaine, sendo que depois disso o duelo ainda seguiu equilibrado até Didi recolocar o Brasil em vantagem aos 39 minutos. Afinal, o que se viu depois do intervalo foi um verdadeiro show de Garrincha e Pelé, com nada menos que 3 gols do rei do futebol aos 7, aos 19 e aos 30. Aos 30 minutos do segundo tempo, mais um gol de Pelé, chutando no canto direito de Adams.
Aos 17 anos, o futuro rei do futebol marcava 3 gols numa semifinal de Copa do Mundo. Um espanto. Sendo que depois, já perto do fim e com a vaga brasileira assegurada, Piantoni descontou para os franceses. Brasil 5, França 2. Placar final deles. Na sequência, o Brasil pegou a anfitriã Suécia na grande final e voltou a vencer por um placar elástico, os mesmos 5-2 que a gente meteu na França, faturando assim nossa primeira taça do Mundial. Enquanto um dia antes, a França venceu a Alemanha Ocidental por 6-3 e ficou em terceiro. Já o segundo jogo marcante aconteceu exatos 40 anos depois, na Copa do Mundo da França de 1998. Depois de liderarem novamente seus respectivos grupos, agora com o então atual campeão do mundo Brasil passando por Noruega, Marrocos e Escócia, e a anfitriã França despachando Dinamarca, África do Sul e Arábia Saudita, as duas seleções foram com força e favoritismo pro mata-mata. E lá, com exceção da goleada brasileira sobre o Chile nas oitavas de final, mano, foi só pedreira, velho. Com a gente passando no sufoco sobre a Dinamarca e a Holanda, e a França passando na prorrogação sobre o Paraguai, nos pênaltis sobre a Itália e também no sufoco contra a Croácia. Até que os dois se encontraram na grande decisão. Só que foi bem nessa final, justamente depois da polêmica convulsão de Ronaldo Fenômeno, é que a França decidiu jogar demais e ganhar por um placar elástico, já que contando com a estrela de Zinedine Zidane, os donos da casa abriram um placar aos 27 minutos. Para a área brasileira, olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! Gol! E ampliaram o marcador ainda na primeira etapa, só que nos acréscimos. Gol da França! Zidane! Aí depois, num jogo tenso e equilibrado, coube a Petit dar números finais perto do fim do jogo. Gol! É da França! É do título, é da vitória, é do título inédito do futebol francês. Com isso, o Brasil permaneceu tetracampeão mundial, enquanto a França entrou para o seleto grupo de campeões, faturando a sua primeira e até então única taça de Copa. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mano, 2018, final 8, a gente se enfrentou em 58, 98, quem sabe não tem um confronto aí Brasil e França, né? Então agora, pra você poder curtir o seu dia de Copa, né, já que já teve jogo às 9 da manhã, depois teve jogo meio-dia, depois às 3 horas da tarde, eu já vou ficando por aqui, né, como é de praxe no final, deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você acompanhar todos os capítulos que eu já fiz, aquele vídeo que ainda não deu tempo de ver, pra você ver de novo, ou mostrar pros seus amigos, ajudar a mostrar pra todo mundo. Só lembrando que a programação aqui do canal... Entra, Tico. Só lembrando que a programação aqui do canal não muda mesmo na Copa do Mundo, né? Já que amanhã já tem vídeo novo falando sobre mundiais de outras modalidades, afinal todo esporte merece um pouquinho de atenção. Quarta-feira já é um vídeo um pouquinho mais temático, tema polêmico, atual, quem sabe, né? Drama da Argentina, esse barco vai cair na primeira fase. Quinta-feira aquela saudosa playlist do TBT, o Throwback Thursday, relembrando grandes momentos da história do futebol mundial, né? E também dos mundiais. Aí na sexta já tô de volta com o Fera Alviverde pra falar sobre o Palmeiras, também em clima de Copa aí, né? Em parceria com o Esporte Fera do Estadão. E aí no domingo eu já tô de volta com mais um capítulo aqui entre seleções. Então é isso, é nóis, boa Copa pra todo mundo e se inscreve no canal.